Oi, gente, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Me empolguei, né? Pra voltar com Mulheres que Correm com os Loucos. Ô, gente, sabe por que é esse trocadilho? Tem um livro que chama Mulheres que Correm com os Lobos. E quando eu comecei a gravar esse quadro, eu tava lendo esse livro, tipo, tinha mudado minha vida. Daí eu fiz um trocadilho, entendeu? Os loucos, no caso eu mudei lobos por loucos, porque loucos são os homens. Mas deveria chamar Mulheres que Correm dos Loucos, né? Será que eu mudo o nome? O que vocês acham? Fala aí. Bom, vamos hoje de histórias, então. Vocês me enviaram duas histórias bem... que eu até anotei alguns pontos em comuns. E eu percebi que vocês não se importam realmente de serem histórias longas. Então vamos lá. Vou começar com uma mais curta e depois tem uma mais longa. Espero que esteja boa a iluminação, gente. Porque aqui nesse AP é difícil eu conseguir gravar o vídeo com uma iluminação... com uma iluminação que não oscile, porque aqui é persiana e essa persiana não fecha toda a luz. Mas eu tô pensando seriamente em botar uma cortina blackout, pelo menos no quarto. Não só por isso, porque também vai me ajudar a dormir, né, gente? Porque é uma claridade aqui esse apartamento, vocês não têm noção. Vamos lá. Oi, Lu. Eu amo muito vocês, sou grata por esse quadro maravilhoso. Ai, perfeita. Eu que sou grata, gente, por vocês, sabia? Vocês me ajudam bastante, vocês me apoiam, isso é bem importante. Vou contar o meu relato pra você e é uma história conturbada. Bom, eu namoro faz 7 anos e sempre houve umas traições ali, umas conversinhas, uns perdidinhos e eu sempre descobri, porém sempre me enganei. O boy sempre negou que fez algo e se fez, a culpa é minha. A culpa é sempre minha, afinal, minhas amigas são todas putas. Eu não dou atenção na semana, eu faço pós-graduação, é bem corrido e cansativo. Porém, eu ligo, mando mensagem, etc. Eu tenho dó, pois a mãe dele expulsou ele de casa porque ele não era um bom filho. Agora paga de bom moço, mas... vive culpando ela pelos problemas dele. Gente, posso dar uma dica também pra vocês? Isso é uma coisa que minha mãe sempre ensinou pra mim. E eu não botava muita fé, por quê? Porque a gente ignora o que nossa mãe fala, porque a gente acha que ela tá sendo exagerada. Mas não, minha mãe tava certa. A maneira que a pessoa trata a mãe é uma figura muito importante, né? A mãe, enfim, a gente morou na barriga da nossa mãe, ela gerou a gente, ela fez o parto, então é uma figura muito importante na vida de todo mundo. Se você tratar mal, é claro que tem todo um contexto, depende também de como a sua mãe te trata, tá? Depende de como você é tratado pela sua mãe, do contexto familiar. Mas assim, normalmente quando um cara trata mal a mãe dele, tipo, eu já fico, não que eu falo, ai, nossa, ele é um... eu já fico com aquela anteninha, entendeu? Eu já fico, tipo, dando uma observada, que pode ser cilada. Na pior hora dele, eu fiquei ao lado. Sempre. Ele brigava com a mãe, perdia a cabeça, dava soco na parede, bebia, usava coisas ilícitas, enfim, um inferno. E eu não enxergava isso como algo problemático. Tem uma parte de uma série que chama Maid, que eu recomendo que vocês assistam, mas é uma série que pode gerar muitos gatilhos pelos relacionamentos, é uma série bem forte, assim, real. Eu acho bem legal de assistir no Netflix. Eu vou pedir pro Gal colocar uma parte dessa série aí, que a menina, que uma das personagens fala sobre esse negócio dos caras socarem a parede, socar a porta, socar o colchão, socar tudo que tá em volta menos você, tá? Punching a wall next to you is emotional abuse. Before they bite, they bark. Before they hit you, they hit near you. Next time it was gonna be your face, and you know that. Em uma discussão, eu perdi a cabeça e comecei a provocar ele, pois fiquei irritada demais, estava magoada e sem saber o que fazer. Então, comecei a pegar na ferida. Infelizmente, ele avançou em mim e bateu na minha cara. Eu fiquei em choque, sem reação. Faço terapia e sei que mereço mais, porém tenho dó de deixar ele e tenho medo de sofrer e sentir falta. Eu não consigo mais ter relações sexuais prazerosas, sou fria, não trato mais como antes. Me ajude. Um conselho para essa pessoa que não sabe resolver conflitos. Amo você demais. Por favor, peço sigilo em relação ao meu caso. Jamais vou revelar caso de ninguém aqui. A pergunta que eu acho que a gente tem que se fazer é: por que você tem essa dó dele, você tem essa certa compaixão, né, por ele? Tipo, você tem compaixão pela história dele, ele foi expulso de casa, enfim, questões familiares, talvez ele não tenha sido bem tratado, ele tem um passado, ele tem uma história. E aí isso gera a compaixão que você tem por ele, a dó, né, a pena que você tem dele, de deixar ele e tudo mais. Mas aonde que tá essa compaixão com você mesma? Tá faltando tanto essa compaixão com você mesma a ponto de você tá se submetendo a estar num relacionamento que você claramente não quer mais estar. É um relacionamento que a pessoa te agride fisicamente. E assim, gente, de verdade, eu sei que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, eu sei que a gente acha, tipo, ele me bateu hoje, mas foi porque ele bebeu demais e tal. São assim que as pessoas morrem, tá? Não tô querendo, nossa, dramatizar, assustar vocês, não. Eu tô falando a realidade. São assim que as mulheres morrem, as vítimas de violência doméstica. Isso é violência doméstica. Então, assim, 180, tá? É o telefone do serviço de atendimento à mulher. Então, se vocês estiverem precisando, liga pra esse número. Por que a gente não tem essa pena de nós mesmos? Porque a gente, às vezes, acha que
que... Bom, vou falar por mim, né? Como sempre. Não consigo falar por todo mundo, mas eu uso as minhas experiências pra falar as coisas pra vocês. Muitas vezes, eu acabo tendo muito mais compaixão pelas outras pessoas do que por mim, porque eu acho que eu aguento tudo. Eu acho que eu sou a Mulher Maravilha, que eu vou dar conta de tudo, que pode jogar em mim que eu aguento. Então, pra mim, fica muito mais fácil sentir compaixão por outras pessoas do que por mim, porque eu acho que eu aguento tudo. Eu acho que eu vou resolver tudo, eu acho que eu vou superar tudo, que ninguém vai conseguir, tipo, ninguém vai ter o poder de me magoar e de me deixar triste. Eu acho que eu aguento, sabe? Só que isso faz com que eu diminua a capacidade dos outros de arcarem com as responsabilidades dos problemas deles. Ou seja, por exemplo, esse cara, ele te bateu, ele está sendo um péssimo ser humano e é responsabilidade dele lidar com isso. Não importa se ele teve uma criação difícil ou não, isso não dá o direito dele de agredir ninguém. E eu acho, e isso não tem que ser motivo de pena, de dó, porque você tá tirando a responsabilidade dele crescer e dele evoluir e fazer as tretas dele sozinho. Então, esse negócio da gente ter dó e ter pena dos outros e não ter compaixão por nós, faz com que, beleza, a gente pode tudo, pode ferrar na nossa cabeça que a gente aguenta, mas eles, coitados, tiveram criações difíceis, tiveram problemas na família, tiveram problemas com ex-relacionamento, foda-se, isso não é problema seu. Isso é uma coisa que eu demorei muito, gente. Isso é uma coisa que eu preciso cuidar pra eu não fazer até hoje, que é entender que eu não sou a Mulher Maravilha, eu não vou salvar ninguém, eu não tenho esse poder. Eu nem tenho esse poder pra começo de história. Segundo, mesmo se eu tivesse esse poder de salvar alguém, por que eu escolho salvar as outras pessoas, sendo que quem tá precisando de salvação sou eu? Por que eu não me escolho? Por que eu não uso esse super poder de salvar a vida das pessoas e transformar elas comigo mesma, sabe? Eu tô fazendo esses questionamentos porque são questionamentos que eu faço pra mim mesma. Muitas vezes a gente não vai ter resposta. Eu sempre falo isso, né? Porque minha psicóloga sempre fala isso também e eu também demorei pra entender. Não são as respostas que são importantes, são as perguntas. Porque as perguntas vão fazer vocês pensarem sobre. Então, assim, obviamente que o que eu posso falar pra vocês, fuja pras colinas. Se ele te bateu já, ele vai fazer de novo. Pense em você, na sua segurança, no seu bem-estar. A gente nunca acha que vai acontecer alguma coisa trágica com a gente, mas muitas vezes acontece. Por exemplo, parece até no e-mail, o jeito que você escreveu, que você tá se culpando por não conseguir ter relações prazerosas. Sendo que é óbvio que você não vai conseguir ter relação prazerosa num relacionamento tão tóxico, um relacionamento onde você tá tenso o tempo inteiro. Como que você vai relaxar com uma pessoa que te bateu, que te agrediu? Como que você vai se sentir segura o suficiente pra ter prazer no sexo, que é uma situação que a gente tá tão vulnerável ali? É óbvio que você tá fria, é óbvio que você não vai ter prazer. Não é culpa sua. Você tá reagindo a uma situação extrema da sua vida. Uma situação de extremo medo, né? De extrema tristeza, de humilhação, vários sentimentos que devem estar na sua cabeça, porque não importa se você provocou ele numa discussão, se vocês estavam discutindo e você começou a provocar ele, não importa. Isso não dá o direito do cara te bater, nada dá o direito. E isso é crime, tá? Isso é crime. Eu só queria que você conseguisse enxergar, sabe? Vendo de fora, o tanto que pega essa compaixão e essa pena que você sente por ele e coloca em você, porque quem tá precisando de ajuda, quem que tá numa situação pior que ele agora é você, e só você consegue se salvar. Então, assim, tenha sua rede de apoio também, converse com as suas amigas, converse com a sua família, com quem você se sentir confortável de conversar, conversa, tenha novas perspectivas, novas visões, porque normalmente quando a gente tá dentro de um relacionamento, eu já passei por relacionamento assim, eu não fui agredida fisicamente, mas eu fui muito agredida psicologicamente, e quando a gente tá nessas relações, a gente não consegue ter uma visão de fora, a gente não entende, a gente não consegue sair, e a gente não consegue ter dimensão do problema que a gente tá vivendo. O que me preocupa aqui é que você já tá num nível que você não tem dimensão de que você já foi agredida, que pode acontecer muito pior com você, sabe? Então ouça as pessoas que te amam, peça conselhos pra elas e ouça o que elas estão te falando, porque quem te ama quer te ver feliz. Às vezes a gente acha que, minha mãe tá implicando com meu namorado, meus irmãos estão achando ele isso e tal, mas não é nada demais. Mas quem tá de fora consegue ter uma visão muito maior do que quem tá de dentro. Então vamos pro próximo e-mail, que é grandão. Oi Lu, eu sou a Frida e tenho 32 anos e comecei a te seguir há cerca de 6 meses. Estou amando real seus vídeos e seu Insta. Obrigada, amor. Quem não me segue no Insta, me segue lá, gente. Vocês me dão uma puta de uma força se vocês fizerem isso. Obrigada. Assisti seu vídeo sobre relacionamento abusivo e tenho uma história pra te contar. Hoje sou casada e tenho 2 filhas e sou feliz e realizada com a minha família. Essa história é pesada, tá, gente? Pode dar gatilho. Então, se você tem gatilho, aliás, eu vou até botar esse alerta de gatilho no vídeo, no começo. Quando eu tinha 20 anos, conheci um cara mais velho e ele sempre muito romântico e super gente boa comigo e com todos os nossos amigos em comum. Nós estávamos muito apaixonados, era o que eu pensava, e quando tínhamos cerca de 3 meses de namoro, ele quis conhecer minha família. E nesse dia eu descobri que ele já tinha sido casado antes e que não tinha uma boa relação com a ex dele. É por isso que eu acho tão importante a gente respeitar o tempo das coisas. Eu
sinto que hoje em dia, pra mim sempre foi assim, porque eu sempre fui muito intensa, mas isso é uma coisa que eu tô tentando melhorar. Não por mudar quem eu sou, porque eu vou ser intensa pra sempre. Eu sou assim. Eu sou dramática, eu sou intensa, eu fico muito feliz, eu fico muito triste. Eu amo demais e eu consigo simplesmente esquecer a pessoa rápido. Eu sou assim, intensa. Mas uma coisa que eu tô tentando aprender pros meus próximos relacionamentos, que eu tô querendo melhorar, é não pular a etapa das coisas. Muitas vezes a gente acha que em 3 meses a gente já conhece a pessoa. E não. Demora muito tempo pra conhecer a pessoa. E se eu tivesse esperado um pouco mais, sabe? Feito as coisas com mais calma nos meus antigos relacionamentos, se eu tivesse esperado eu conhecer realmente a pessoa, sabe? Um tempo até namorar. Mais do que 3 meses, uns 6 meses, não sei quanto tempo. Aí também não existe uma regra. Mas se eu tivesse esperado um tempo pra realmente conhecer essas pessoas que eu namorei, será que eu teria namorado? A gente não tá no nosso estado normal quando a gente tá apaixonado. E é sério isso, tem até estudos, tá? E aí, muitas vezes no fogo da paixão, da emoção do momento, a gente acha que a gente encontrou a nossa alma gêmea e que ele tem tudo a ver com a gente, e aí já começa tipo paixão e vai, fica nananana, e a hora que vê já tá namorando, já tá não sei o que, e aí às vezes você se vê namorando com uma pessoa estranha, uma pessoa que você, muitas vezes, isso aconteceu comigo várias vezes. A hora que eu tava namorando, eu comecei a namorar a pessoa muito rápido, e dentro do relacionamento, que fazia pouco tempo ainda, eu comecei a ver que eu não gostava daquela pessoa pra namorar. Eu gostava dela, eu gostava da companhia dela, eu gostava de transar com ela, eu gostava de sair com ela, mas essas coisas não são o suficientes pra você gostar da pessoa. Você pode gostar do que a pessoa te proporciona, entendeu? Mas daí pra você gostar da pessoa, você precisa conhecer a pessoa, e pra conhecer as pessoas leva tempo. Por isso que hoje em dia eu tô tentando pisar no freio aí, sabe? Pro meu bem. E pro bem da pessoa também, porque ninguém quer ficar namorando e terminando o tempo inteiro porque é desgastante. Ou seja, 3 meses você, por exemplo, nem sabia uma coisa que é muito importante, que é o cara já foi casado, o cara não tinha uma boa relação com a ex. Tipo, esse negócio de não ter uma boa relação com a ex é um negócio que eu também observo, tá? Coisa que eu nunca tinha percebido, porque estava tão apaixonada e encantada pela vida que tinha com ele, que não falei nada que pudesse ir contra o que tínhamos naquele momento. Lu, ele tinha uma situação econômica muito melhor que a minha. Eu tava começando a trabalhar e ele já tinha uma empresa e uma fábrica de tecidos na Turquia. Eu fiquei com ele por algum tempo e comecei a perceber que sutilmente ele minava a raiva em mim. Tipo, ele foi meu primeiro homem, então ele me batia no meio da relação sexual e dizia que era normal e que ele gostava assim. Minha sogra não aceitava a nossa relação por conta da minha cor e condição financeira. Vou ser sincera, comecei a gostar da vida que ele me dava e eu cheguei a pensar em, tá legal, eu posso aguentar isso. Então, muito romântico, ele me pediu em casamento. E tá, até aqui, o mal dele era só na hora do sexo. Eu aceitei o pedido dele e fomos morar na casa dele, que era um sonho pra mim. Ele comprou um hotel, parece coisa de filme, né? E me disse pra eu vestir o vestido e o sapato que ele escolheu. Até ele que escolhia minhas roupas. E se ele não gostasse, eu não usava mesmo sem conversa. Tipo assim, ele escolhia até as roupas da pessoa. Quer dizer, controle máximo, né? O cara é um total controlador, ele acha que você é, tipo, na boneca dele. Eu me vesti e desci pra encontrar com ele no bar do hotel e ele tava conversando com uma mulher linda e ela tava com a mão no braço dele. Eu não fiz barraco, só cheguei do lado deles e falei, o que tá acontecendo aqui? Total no seu direito, né? Tipo, eu acho que se eu visse meu namorado, meu noivo, conversando com uma mulher de uma maneira um pouco mais, tipo, que eu tivesse um clima, porque a gente sabe quando tem um clima, né, gente, entre as pessoas, vamos ser todo mundo honesto. Eu acho que eu faria a mesma coisa, eu ia chegar, perguntar, oi, tudo bem? Me apresentar e perguntar como ela chama. Ele sorriu pra mim e disse, sobe. Eu sem entender nada, dei risada, né? Porque como assim sobe? Eu fiquei por um tempo ali parada e ele me pegou pelo braço e me levou pro nosso quarto. Lá ele me deu um tapa no rosto e me disse pra eu nunca mais questionar ele sobre nada. Disse que eu deveria ser grata a ele por tudo que ele fazia por mim. Eu chorei muito e não acreditei que aquilo tava acontecendo. Ele desceu e eu fiquei lá. Tomei um banho e fui sair, mas a porta tava trancada. Ele só chegou no outro dia. Eu estava muito brava, ele abriu a porta, me deu bom dia e saiu. E voltou a trancar a porta. Eu gritei quase o dia todo lá dentro e ninguém apareceu. Esse é o tipo de coisa que eu tava falando pra menina do outro e-mail, sabe? Às vezes a gente acha que, ele me bateu e não pode piorar. Sempre pode piorar. Por isso que é melhor você evitar e largar ele enquanto há tempo. Então eu percebi que só sairia dali se eu colaborasse com ele. Deu certo, fomos embora pra casa dele e eu pensei que tudo tinha acabado. Estava certa que eu não ia mais ficar com ele. Então quando cheguei, tinha um cara na casa dele, era alto e bem forte. Ele parecia aqueles caras de filme de tão forte. Eu não perguntei nada quando saí do carro. Percebi que era algo pra mim, Lu. Eu entrei, ele me contou que a casa tinha sido roubada e que pra minha segurança eu só iria ficar em casa e não poderia mais sair. Pra minha segurança. Eu não concordei, é claro. Isso se chama prisão domiciliar, né?
é tipo um sequestro. Ele não pode fazer isso. Não pode impedir que você tenha a liberdade de ir e vir. Mas não teve como ser diferente, como tudo era do jeito dele. Ficamos ali por 2 dias sem eu falar nada que contrariasse ele. Eu sorria pra tudo e ele só me agradava. Então na segunda ele saiu pra trabalhar e eu arrumei minhas coisas, coloquei meu antigo carro e tentei sair. O cara ligou pra ele chegou e eu terminei. Disse tudo que tava entalado dentro de mim e por todo aquele tempo, sabe? Falei tudo. Ele não me disse nada, ele só ria. Eu fui pra porta e ele bateu em mim. Eu não lembro de mais nada. Quando acordei, minha cabeça doía muito, meu corpo tava todo dolorido e eu tava amarrada numa cama, num quarto que eu não conhecia. Era tudo muito escuro e não entrava luz. Aí passou o dia todo e eu gritava, chorava e ninguém aparecia. Nem barulho de carro eu ouvia. Eu dormi e eu vi ele chegar e sabia que ele era pelo barulho da chave que ele colocava no dedo. Lu, ele me disse que eu era uma mal agradecida, que eu não amava ele, não valorizava o amor dele e eu só chorava. Fiquei ali por 5 dias, até que meu pai não aguentou mais esperar eu ligar e foi na delegacia. Na casa, o pai dele era Nossa, que merda. O pai dele era delegado aqui na minha cidade. O pai dele foi em casa e falou com ele sobre eu não responder e ele levou o pai dele pra me ver. O pai dele bateu nele na minha frente e disse assim pra ele: "Você tá fazendo essa merda de novo." Ali já nem sabia mais o que esperar. O que estava acontecendo, Lu? Eu só ouvia, mas meus olhos não conseguiam abrir, sabe? Por causa da luz. Eu não sabia o que estava acontecendo. Tudo em mim doía, minha cabeça, meu corpo todo. Eu estava em um estado de medo e pânico, e qualquer barulho eu chorava. Foi o pior que poderia viver, com toda certeza. Lu, eu convivi com um psicopata e não sabia. Ele hoje mora fora do Brasil, e eu não tenho mais notícias, nem quero ter. Hoje eu consigo lembrar de tudo isso e não sinto mais nada. Mas há uns anos atrás eu não conseguia ficar sozinha. Com tudo isso, eu não consigo mais confiar nas pessoas, não durmo fora de casa, não deixo minhas filhas terem contato com pessoas estranhas de jeito nenhum. Sou super protetora com todo mundo e sofro coisas dentro de mim até hoje. Não consegui perdoar ele. Há 4 anos conheci a ex-mulher dele e ele fez o mesmo com ela e só não matou porque ela pediu perdão pra ele e fingiu que tinha razão de tudo e que amava ele e que ficaria com ele apesar de tudo. Ela me disse que não consegue sair de casa sem ter medo. Senti raiva de mim mesma por ter deixado ser seduzida pelo luxo. E hoje sou tão feliz com tão pouco, Lu. Tenho minha vida, minhas filhas, meu marido e vivo bem com pouco que temos. Lu, senti no coração mesmo de te contar minha história real, tá? Um grande beijo, adoro seus vídeos. Gente, eu resolvi ler essa história, eu sei que ela é forte, mas eu resolvi ler porque eu acho que eu percebi que isso é um espaço pra vocês contarem as suas histórias também. Mais do que um espaço pra eu ficar falando as minhas experiências e conversando com vocês sobre, é um espaço que tem pra vocês contarem também. E eu acho que só de vocês contarem a história de vocês já tá ajudando muita gente. E é isso que eu falo quando, tipo assim, o cara só me bateu, deu um soco na parede. As coisas podem ficar muito piores, a gente não conhece as pessoas. Realmente, isso que você viveu foi meu Deus, uma coisa de filme. E eu fico muito feliz por agora você ter a sua família, ter seu marido, ter suas filhas e ter encontrado uma certa paz, apesar de toda essa tragédia, esse trauma, né, que você passou. E é natural, eu acho, né, que você seja super protetora, que você tenha todos esses traumas, essas questões pra lidar, porque o que você passou foi muito pesado. Muito pesado. Assim, eu não consigo nem ter dimensão. Eu não passei por nada disso. Eu passei por um relacionamento abusivo, traumas psicológicos e eu colho, assim, muitas coisas. E eu sei que são coisas que eu vou colher pra sempre. Porque esse tipo de coisa, esses traumas, moldam a nossa personalidade. Mas não significa que eu vou sofrer pra sempre ou que isso vai me impedir de viver, nem nada do tipo. Mas são coisas que ficam na gente pra sempre e a gente tem que aprender a ressignificar e lidar com isso e aprender com isso e melhorando a cada dia. Porque, infelizmente, aconteceu. O que eu vejo em comum nesses e-mails? Que é uma coisa que eu queria falar com vocês. Culpa. A gente sente muita culpa, né, por tudo. Eu sinto muita culpa. Eu sinto culpa se eu faço a coisa certa, eu sinto culpa se eu faço a coisa errada, eu sinto culpa por fazer o que eu quero só, eu sinto culpa por não fazer o que eu quero. Por que a gente sente tanta culpa por tudo? Principalmente nós mulheres. Por que a responsabilidade é sempre nossa? Por que quando as coisas dão certo, ninguém fala foi graças a ela, mas quando as coisas dão errado, a culpa é dela? Por que quando tá tudo bem a gente não aceita elogio? Por que a gente não aceita elogio? E por que quando as coisas estão indo mal, nós somos as primeiras a nos culparmos? Eu sou assim, vocês são assim também? Quando tá tudo indo bem, o mérito nunca é meu. Mas quando as coisas não foram como planejado, a culpa é sempre minha. É uma coisa que eu sinto muito, eu tenho muito esse sentimento de culpa. É uma coisa muito forte em mim. Eu me sinto culpada por o tempo inteiro por diversas coisas. É uma coisa que eu tenho trabalhado na terapia, e tenho tentado lidar com do porquê, sabe? Tentado descobrir mesmo o porquê. Eu acho que a gente descobrir a origem dos nossos sentimentos, por que a gente se sente dessa maneira, ajuda bastante. E, só pra vocês entenderem o que significa culpa no dicionário, é a responsabilidade por dano, mal, desastre causado a outrem, ou seja, a outra pessoa. É uma falta, um delito, um crime. Culpa é um sentimento que pode trazer um desequilíbrio emocional
emocional muito grande. E também a culpa é um sentimento que faz a gente ficar ligada ao passado, vocês já perceberam? Porque ela vem de coisas que a gente já fez, a gente só pode ser culpada por coisas que a gente fez. Então é um sentimento que faz a gente ficar ligada ao passado e se torturando. Por que a gente fica se torturando com os nossos erros do passado? Por que a gente fica se torturando o tempo inteiro e se culpando, sabe? E você viver no passado é horrível, por quê? Isso impossibilita que você vive no presente. Então se você tá o tempo inteiro se culpando por coisas que você fez, provavelmente você não tá vivendo o seu momento presente. Se você não tá vivendo o seu momento presente, você não tá se dando a oportunidade de aprender com seus erros e de cometer novos erros. E de aprender com esses novos erros. Porque a gente não é perfeito, a gente não vai parar de errar. A gente não vai parar de fazer coisas ruins. E nem coisas boas, porque os seres humanos são assim. Não existe uma pessoa só ruim, nem uma pessoa só boa. Todo mundo é ruim e todo mundo é boa. Todo mundo tem luz e todo mundo tem sombra. E às vezes a sombra a gente não quer enxergar, mas na verdade a gente tem que olhar pra elas. Eu tô lendo um livro que minha psicóloga indicou, muito bom. Chama A Vida Perfeita Não Existe. E eu deixo de indicação aí pra vocês. Fala muito sobre isso, sobre aprender a lidar com os nossos sentimentos. Eu tenho muita dificuldade. Muita dificuldade. Eu sei que pra vocês parece que eu sou uma pessoa muito clara. E eu acho que eu até tenho uma certa clareza relacionada aos outros. Eu acho que eu tenho muita facilidade de compreender os outros, de entender os outros. Eu tenho muita facilidade de perceber o outro. Só que eu tenho essa mesma facilidade que eu tenho de perceber o outro, eu tenho dificuldade em me perceber. Então pra mim é bem difícil. Pra mim eu sou um universo a ser explorado que eu não consigo entender tão bem. E esse livro tá me ajudando bastante. Esse livro, A Vida Perfeita Não Existe. Eu acho que vocês vão gostar. E enfim, eu sinto muito por vocês duas, pelo que vocês passaram. Eu tenho certeza que essa história vai ajudar novas pessoas. Quem quiser me mandar e-mail, escluizarossi@outlook.com, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!